O governo Lula, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA, sopa de letrinhas, do Ministério dos Direitos Humanos, liberou R$ 120 mil para que a ONG Minha Criança Trans Brasil faça o que eles chamaram ali de levantamento de dados sobre crianças e adolescentes trans para fomentar o desenvolvimento de políticas públicas que visem a promoção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes trans no município de São Paulo. A origem desse dinheiro é uma emenda parlamentar destinada pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Tanto o nome dessa ONG, Minha Criança Trans, como o uso dessa expressão em blocos durante a parada LGBT desse ano, com faixas que dizem crianças trans existem, trazem, na verdade, uma imposição ideológica da esquerda progressista que não está em harmonia com o que as pesquisas científicas mais recentes sobre esse assunto dizem. Cada vez mais nós estamos vendo médicos, cientistas se colocando contra terapias e tratamentos de transição de gênero para crianças e adolescentes, inclusive médicos que se consideram progressistas, inclusive médicos que abraçam totalmente a ideologia de gênero, mas que com o passar do tempo começaram a ver que fazer a transição de gênero em crianças e adolescentes pode causar um mal inigualável à vida dessas crianças e pessoas em desenvolvimento, que são as crianças e adolescentes. Vamos ver o que os dados e as pesquisas mais recentes dizem sobre isso? Em primeiro lugar, a própria Organização Mundial da Saúde deixou crianças trans de fora das diretrizes mundiais sobre transição de gênero. Qual foi a justificativa da OMS? A justificativa foi de que as diretrizes para a transição de gênero devem abarcar somente adultos, porque a base de evidências a respeito disso para crianças e adolescentes é limitada e é variável a respeito dos resultados de mais longo prazo para o tratamento afirmativo, como eles chamam. Ou seja, em bom português, não há comprovação científica de que a transição de gênero para crianças tem um resultado positivo para a vida dessas pessoas. Existem teorias, existem pessoas com vontade de que isso existe, existem ideologias, mas não tem ciência. E aí você está destinando recursos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para coisas que têm base científica, para algo que é uma crença individual de algumas pessoas, de um conjunto de pessoas, sem base científica e que pode sim, e segundo evidências já faz, prejudicar uma série de crianças e adolescentes. Em março desse ano, o Serviço de Saúde Nacional da Inglaterra, que é o SUS britânico, parou de prescrever bloqueadores de hormônios da puberdade para crianças e adolescentes que se identificam como trans. Adivinhe qual foi a justificativa do SUS britânico? A justificativa foi que não existem evidências suficientes que apoiem a segurança ou a eficácia clínica de bloqueadores de hormônio da puberdade em crianças e adolescentes que sofrem do que eles chamam de disforia de gênero, que é esse termo clínico que tem sido usado para quem se identifica como transgênero. Essa decisão do SUS britânico veio justamente depois que o próprio órgão solicitou uma pesquisa sobre esse assunto em 2020. Mas não para por aí. Cientistas e médicos alemães também divulgaram agora, em 15 de junho de 2024, agora, gente, um estudo gigantesco de vários anos que concluiu o seguinte: a vasta maioria das pessoas trans deixa de se identificar como transgênero depois de 5 anos. Esse estudo avaliou várias crianças, adolescentes, jovens adultos trans por um período de 9 anos, revisando todos os casos de pessoas entre 5 e 24 anos diagnosticadas com disforia de gênero entre 2013 e 2022. A gente está falando de um estudo completo, abrangente, bastante amplo, fundamentado. E eles, então, analisaram os dados para identificar as tendências dos números de crianças e adolescentes diagnosticados com disforia de gênero, incluindo a prevalência desse diagnóstico, dados demográficos e a duração do diagnóstico. E veja o que eles descobriram. 2 a cada 3 crianças, adolescentes, 2 a cada 3 jovens diagnosticados com disforia de gênero deixam de ter disforia de gênero dentro do período de 5 anos. Ou seja, 63%, ou para ser mais exato, 63,6% das crianças que se diziam trans desistiram dos seus diagnósticos.
apenas 36,4% confirmaram a sua identificação pessoal como alguém transgênero depois de 5 anos. Além disso, pelo menos 3/4 dos jovens, ou seja, 72,4%, que se identificaram como trans, tinham pelo menos uma outra condição psiquiátrica conjunta com essa condição da disforia de gênero. E eu tô falando de estudo, não é minha opinião, gente, é evidência. Não é achismo do pessoal da esquerda, eu tô falando de evidência científica. O estudo ainda descobriu que jovens que se identificam como trans tinham mais chances de sofrer de quê? De depressão, de ansiedade, de transtornos de personalidade como borderline. Então, o que a gente está vendo aqui com o governo Lula, com esses parlamentares da esquerda woke progressista financiando ativistas trans, não é nada mais do que ver o Brasil, mais uma vez, indo na contramão do mundo e da ciência. A nossa esquerda identitária se importa com a lacração dos Estados Unidos, a lacração woke, a lacração da Europa, quando lá mesmo nesses países a discussão já está bem mais avançada, no sentido de mostrar a falta de evidências científicas da existência de crianças e adolescentes trans, ou mesmo da eficácia dos tratamentos de transição de gênero para crianças e adolescentes, que nessa fase da vida sequer têm a maturidade necessária para tomar esse tipo de decisão. Fazer isso com crianças e adolescentes, como esses estudos mostram, é uma violência. É uma violência física, é uma violência moral, é uma violência psicológica. É você transtornar uma criança ou adolescente, que, como a gente mostrou, na sua grande maioria, vai desfazer essa condição psicológica dentro de uns 5 anos. O que é mais provável é que pais e mães infectados pela ideologia woke progressista estejam invariavelmente causando prejuízos irremediáveis a essas crianças, que, como o estudo alemão comprovou, em sua maioria deixam de ser trans, deixam de se identificarem como trans em um período de 5 anos. E agora a gente vê um governo, um Estado, destinando recursos públicos oficiais com essa finalidade. Isso é para tirar qualquer sombra de incerteza e dúvida. O governo Lula é uma vergonha.